Se você é do signo de Áries, essa mensagem é para você. Se você tem lua, ascendente ou algum outro posicionamento forte do signo de Áries no seu mapa, essa mensagem também é para você. Bichos da floresta, vamos ler tarô para você ter mais clareza, direcionamento e discernimento essa semana? Eu vou embaralhar aqui para fazer a leitura para você, enquanto isso eu vou dar alguns recados rápidos. Essa é uma leitura coletiva, você interpreta de acordo com seu contexto pessoal e com um bom senso. Absorve só aquilo que fizer sentido, porque nem tudo vai fazer sentido mesmo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana tem leitura com orientação para o seu signo. No meio da semana tem algumas outras baboseiras também. Envie esse vídeo para outras pessoas que talvez também estejam precisando de uma orientação, de mais clareza aí. E comenta o que você achou da leitura, se você gostou ou não, se fez sentido ou não. As cartas estão caindo aqui. Se fez sentido ou não, tá? Eu gosto dessa conversa que a gente tem. E deixa seu like que ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então, leitura para o signo de Áries. Vamos ver como é que vai ser essa semana, Áries. Embaralhei, cortei. Vamos lá. Carta número 1. A Justiça. Eu já deixei a câmera longe porque tinha uma querida falando que eu estava escolhendo as cartas ao invés de tirar. Só porque fica mais fácil para mim a proximidade, né? Mas assim vocês conseguem ver que eu estou tirando as cartas na hora. Carta número 2, que vem negativa, a Estrela. Carta número 3, que vem positiva, o Cavaleiro de Paus. O que eu acho, Áries? Você talvez esteja se questionando muito se você deve fazer algo ou não, baseado em algumas ilusões. Eu acho que ações dizem mais do que palavras, se você estiver pensando a respeito de outras pessoas, tá? O que a pessoa faz diz e o que ela não faz diz muito mais do que aquilo que ela diz. A gente se expressa de diversas maneiras e ficar em silêncio, não se posicionar, também é uma forma de expressão. Nem todo mundo age por maldade, tá? Às vezes as pessoas fazem mal para você ou fizeram mal por você, mas não porque elas queriam fazer mal ou te ver mal, mas às vezes é porque é alguma questão interna delas que acabou prejudicando vocês. Não foi por mal. Não estou dizendo que você não deve culpar as pessoas só porque a pessoa não teve a intenção, mas o que a gente faz com isso não pode paralisar a gente não pode ficar num ciclo, né, de rancor, de mágoa, de vingança às vezes também. E assim, com essa justiça no meio, me traz uma ideia de que você está em um impasse ou de que você tem uma decisão para tomar e não sabe para que lado ir, ou você está com dificuldade de se manter equilibrado também, porque com uma estrela negativa me traz muita ideia de ilusão. Eu não sei se você está estagnado, porque positivo veio um cavaleiro de paus que chama você para agir, para estar presente. Tá vendo que ele tem até uma tocha aqui nessa figura, que é para trazer clareza, sabe? Se você for olhar as cartas, a estrela, ela tá no negativo, é a noite. E aqui a gente traz a luz do fogo do Cavaleiro de Paus, que é para o quê? Para enxergar mais, porque ele é o Cavaleiro da Luz. E sendo o Cavaleiro, ele representa movimento. Então você está precisando clarear mais as coisas. Talvez você esteja tomando uma atitude baseada em ilusões, baseada em fatos que não estão tão claros, às vezes são tendenciosos, e você está precisando analisar melhor as evidências, as questões em si. Então eu acho que antes de você julgar alguém ou alguma coisa, alguma situação, ou tomar uma decisão, você precisa analisar mais claramente e mais imparcialmente. Ver se você não está sendo parcial, ver se as pessoas não estão sendo parciais no conselho delas, o que elas ganham com isso, o que elas deixam de ganhar com isso. Eu estou trazendo várias coisas aqui para você ir pensando no seu contexto pessoal. Mas a questão principal é não ficar estagnado, achando que uma coisa é exatamente aquilo. Eu acho que você precisa analisar melhor as questões antes de tomar uma decisão, antes de julgar. Vou tirar mais uma carta aqui. Vamos ver se ele me dá um contexto maior também.
Mas o conselho geral aqui é se movimente, né? Para entender melhor e que equilibrar melhor as coisas também, né? Já que a gente tem uma justiça aqui, ela tá pedindo o caminho do meio, né? Ela tá pedindo uma ação mais prudente e comedida, né? Mais equilibrada mesmo. Então, vou tirar mais uma carta para ver se me dá um contexto. E veio um 5 de paus. Então, talvez seja uma discussão mesmo. Às vezes as pessoas falam de cabeça quente, a gente tem que levar em consideração o fator emocional também. Às vezes a gente que precisa melhorar não tem que fazer, né? Sendo um 5 de paus, às vezes a verdade é que a gente não estava pronto, a gente não estava preparado e a gente precisa se aprimorar. Com um 5 de paus, eu acho que é uma coisa que você tem a capacidade, você só precisa se desenvolver melhor, já que tem até um cavaleiro de paus aqui que te chama para esse treinamento, para você não ter medo de errar, não ter medo de de não acertar de primeira, porque é no erro que a gente aprende. Você está num processo de crescimento. Sendo uma justiça, não é nada, você não deve arriscar demais, você não deve correr riscos. Mas você precisa experimentar as coisas, você precisa ter algum tipo de exposição para que você tenha esse crescimento. Então, assim, corra riscos mínimos se você for fazer alguma coisa. Não aposte todas as suas fichas, não vai de uma vez, não mergulha de uma vez na questão, mas você precisa começar a se expor, começar a dar seus primeiros passos. Sendo um cavaleiro aqui, as pessoas até podem pensar, não, é para ir com tudo mesmo, mas tem uma justiça aqui. E ela me fala assim, para você que na verdade você tá tão estagnado que você precisa só começar a se expor. Na verdade, esses já são os primeiros passos. Mas não arriscar tudo de uma vez, não ser imprudente, porque com esse 5 de paus mostra que você não está preparado, com uma estrela negativa mostra que você não entende tanto da situação. Vou até tirar mais uma cartinha aqui. Cavaleiro de espadas, dois cavaleiros aqui. Então, o que você precisa fazer é analisar a situação, ter mais dados, mais evidências, pensando numa justiça aqui. Você precisa de mais informações, mais capacidade, assim. Você precisa desenvolver suas habilidades naquilo que você está tentando fazer, naquilo que você precisa fazer. Não sei, se for em relação a outras pessoas, talvez precise conhecer melhor as outras pessoas antes de você tomar uma decisão em relação a elas. Se for no seu trabalho, talvez você precise estudar um pouco mais alguma coisa, ter mais conhecimento, ou ter um jogo político melhor com as outras pessoas, entender quem te apoia, quem não te apoia, não sei. Vai pensando aí no seu contexto pessoal, tá? Mas é o que eu falei, o conselho é: você precisa se esforçar para entender melhor a sua situação, porque você não entende 100% quanto você acha que você entende, tá? Tem mais coisa aí para você descobrir, para você aprender. E não tenha medo de errar, você tá no momento de teste para você aprender as coisas, tá bom? Para se desenvolver melhor, para encontrar esse equilíbrio, tá? Talvez seja isso. Não sei se você está muito dependente de outras pessoas e precisa de mais independência. Ok? Pensa nisso, tá? Comenta aqui no vídeo o que você achou, se fez sentido ou não, se você gostou ou não. Deixa seu like que ajuda bastante o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Todo final de semana tem leitura com orientação para o seu signo. E não esquece de enviar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo.